Passando aqui para te explicar a série de vídeos que eu vou fazer chamada Reprograme-se Comigo, vai estar na playlist de vídeos relacionados a emocional, né? A área da vida emocional. E é interessante eu falar um pouco, explicar do que se trata o Reprograme-se Comigo, quais são as bases científicas e por que eu acredito que é importante esse tipo de conteúdo no meu canal. Inicialmente, é uma prática de reprogramação de crenças, é uma das práticas para reprogramação de crenças, tá? E uma crença, ela não nasce do nada. Então, como que uma crença ela é formada? Ela é formada a partir de uma experiência, pode ser algo que você ouviu, algo que você viu, algo que te aconteceu. Podendo ser uma crítica, podendo ser um abuso, uma agressão, uma surra. E essa experiência, ela gera automaticamente uma memória, certo? E o cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, essa experiência, ela é arquivada na sua memória e ela carrega consigo um peso emocional, um significado emocional. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma surra, uma agressão, uma coisa realmente descomunal, né? Que tipo de significado é carregado nesse tipo de experiência? Normalmente, é carregado o significado de que aquela pessoa não é importante. Porque olha a surra que ela tomou, ela não é importante. Então, o significado, ela merece tudo que é de ruim. Que ela tá merecendo aquela surra. Que ela tá merecendo exatamente aquilo que tá acontecendo com ela. E tudo isso vira uma forma de comunicação, porque a pessoa que acredita que ela não é importante, que ela merece só coisas ruins, ela age e verbaliza esse tipo de coisa, reforçando o quê? Aquela memória, aquele significado que surgiu a partir de uma experiência, criando ali um programa, né? Literalmente um programa que dita de forma automática quem ela é, o que ela merece e o que ela faz. Traduzindo, dita as suas atitudes e, consequentemente, os seus resultados. Principalmente ali falando da infância, né? Quando a criança ela escuta muitas vezes, ou quando o adulto escutou na infância muitas vezes de que ele não é capaz, de que ele não consegue, de que ele é burro, de que ele é feio, de que ele ou ela é desorganizada, desorganizado, que não faz nada direito. Esse tipo de narrativa, esse tipo de frase vira uma lente. E a partir dessa lente, a pessoa começa a se enxergar, se comportar e até mesmo a escolher, como se aquela frase, aquela lente fosse uma verdade para ela. Só que aqui que está o ponto, nem toda crença que você carrega é uma verdade. Às vezes é uma repetição que você escutou demais ou que você falou demais. E eu tenho até uma experiência pessoal para contar referente a isso. Quando eu era criança, né, eu passei pelo processo de adoção, eu fui adotada, porque a minha mãe biológica, ela era usuária de drogas. Então, já consegue imaginar um pouco a situação, né? Mas teve um período da minha infância que eu passei com ela, em torno ali de 6, 7 anos, eu morei com ela um tempo. E tem algo, uma memória que eu até lembrava, não era algo que, nossa, eu tinha esquecido por completo, eu realmente lembrava, mas eu não sabia que aquela memória, em decorrência de uma experiência, estava realmente me bloqueando em certas áreas da minha vida. E dentro de uma sessão eu tive a clareza de que sim, aquela experiência estava literalmente definindo os meus comportamentos, quem eu era e o que eu acreditava merecer. Voltando para a história. Nesse período que eu morei com a minha mãe biológica, nessa situação, né, eu lembro que a gente estava no centro da cidade onde a gente morava. E por ela, né, ser usuária de drogas, ela tinha um comportamento muito típico, né? Obviamente. Ela tinha um comportamento típico de quem faz uso de substâncias. E ela ficava olhando muito pro chão. A gente estava andando na rua e eu lembro dela olhando muito pro chão, sabe? Procurando o quê? Procurando dinheiro. Ela ficava olhando muito pro chão e eu sabia que ela estava procurando dinheiro. Ela queria achar dinheiro na rua, dinheiro, 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 dinheiro. E ela estava agoniada, muito agitada, procurando dinheiro na rua. E eu lembro de estar na calçada, assim, segurando a mão dela. E eu falava assim, porque eu sabia pra que ela queria dinheiro. E eu falava, mãe, mas dinheiro não é tudo, dinheiro não é tudo. E eu lembro de ficar repetindo isso várias vezes, e ela me retrucava falando, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, que não sei o que e tudo mais. Mas eu lembro que eu ficava repetindo, dinheiro não é tudo, tentando convencer de que ela não precisava de dinheiro. Mas eu sabia muito bem, mesmo sendo criança, eu sabia muito bem por que ela queria dinheiro, porque era algo que eu sabia que ela fazia, não era escondido, fazia na minha frente, enfim.
Então, tinha a memória, né? Eu tinha na memória essa narrativa, essa experiência. E sim, isso chegou a limitar certos resultados na minha vida, até eu ter essa consciência e trabalhar de forma intencional para ressignificar, realmente reprogramar. Fora isso também teve outras situações, mas eu comentei, por exemplo, o exemplo da surra. Cara, a pessoa que toma uma surra de forma descomunal, uma forma que, sabe, realmente uma surra, o que é que ela passa a acreditar? Ela passa a acreditar que ela não é importante. E imagina agora uma pessoa, uma criança que teve, né, essa crença na infância, ela deu esse significado para essa experiência, ela cresce, ela se torna adulta, começa a trabalhar, mas no interno dela, mesmo de forma inconsciente, porque ela não ligou ainda os pontos, ela ainda não teve a clareza que uma coisa tá ligada na outra, ela carrega dentro de si a certeza, a crença de que ela não é importante. Que tipo de resultados ela vai ter? Que tipo de confiança ela vai ter em tentar algo novo? Que tipo de confiança interna, né, ela vai ter para saber que ela pode ganhar mais, que ela pode ser promovida, que ela pode, sabe, almejar coisas melhores. Que ela não precisa se contentar com o que ela conquistou até ali. É um pouco mais complicado porque ela carrega dentro de si a crença de que ela não é importante. Então, sim, isso trava a pessoa em diversas formas, em diversas maneiras. Esse tipo de significado, eles sim comandam a vida das pessoas e a vida de todo mundo. Essa é a verdade. Só que tem uma solução para isso, que se chama reprogramação mental. Você não é obrigado a conviver e a ser definido, modelado pelas crenças que você carrega. E é sobre isso, principalmente sobre isso, que eu quero falar aqui no canal. E é sobre isso que serão as atividades, né, dos próximos vídeos dentro dessa playlist área emocional. E uma coisa que é interessante também eu falar para vocês é que a gente vai fazer uma prática de reprogramação mental. Então, onde eu vou falar certas coisas e você vai poder repetir, né, depois de mim. E é comum acontecer de, em alguma frase, alguma palavra, você realmente travar e não conseguir falar aquilo, né, que está sendo proposto. E isso normalmente acontece porque essa nova verdade, ela vai se chocar com aquilo que existe dentro de você, com a crença que você acredita, entende? Realmente existe um conflito quando você precisa externar algo que internamente as suas crenças estão gritando que não é verdade. Então é normal você se sentir estranho, essa é a palavra, seu estômago embrulhar, você chorar, porque realmente pode ser que haja esse conflito, tá? Esse choque do que você está tentando falar externamente pro que você realmente acredita internamente. E é nesses momentos que você vai conseguir ter clareza que isso existe, entendeu? Que isso acontece com você. Porque quando você não é colocado em situações nesses tipos de experiência, suas crenças elas ficam internamente, mas elas ficam no escuro. Elas estão ali, mas você não as enxerga. E se deparando com esse tipo de experiência, é como colocar luz e é lá você vai conseguir enxergar tudo que tá te impedindo de avançar, tudo aquilo que realmente tá no seu interior e que muitas vezes você não consegue ver. Então, é estar exposto, é estar exposta a esse tipo de experiência que você vai conseguir enxergar certas coisas que você não veria se não estivesse, entendeu? Então, não se preocupe se você, quando estiver fazendo, ficar com vontade de rir, ficar com vontade de chorar, ficar com o estômago embrulhado. Isso pode acontecer e é justamente pelo que eu expliquei nesse vídeo. Então, se isso acontecer, se der vontade de rir na hora, se você negar aquilo internamente, se der vontade de chorar, o estômago embrulhar, isso pode acontecer. E caso isso aconteça, não quer dizer que a prática não está funcionando. Muito pelo contrário. É só a crença antiga entrando em choque com a nova verdade. E a ciência chama esse tipo de conflito interno de dissonância cognitiva, que é quando duas ideias opostas ocupam o mesmo lugar, dentro de você ao mesmo tempo. Então, no início pode ser que haja uma resistência, mas com a repetição, com a perseverança, a sua mente vai criar novos caminhos. Então, quando fizer as repetições comigo, faça com sinceridade, faça por você. Estou disponibilizando para você uma ferramenta poderosa para você conseguir praticar e ir no lugar mais confortável e mais seguro do mundo, que você vai poder escolher. E essa ferramenta ela é feita através das palavras, porque a palavra ela direciona, a palavra cria uma imagem interna, porque talvez aquilo que soa estranho e desconfortável para você no começo seja apenas uma nova identidade,
começando a nascer dentro de você, uma nova versão. Pra quem acha que isso é coisa de doido, pra quem acha que isso é coisa de coach, cara, que problema tem você repetir em voz alta coisas positivas sobre você? O que de ruim tem nisso? O que você pode perder por fazer uma coisa dessas? Enfim, esse foi o vídeo de hoje explicando uma série de vídeos que estão por vir. E espero que você goste, eu espero que você curta o processo e que você se sinta confortável em assistir os vídeos, em se inscrever no meu canal e deixar seus comentários aqui também, que eu vou ler todos e responder todos. Bom, esse foi o vídeo de hoje e te encontro no próximo vídeo.